Olá, irmãos, graça e paz. Bom dia. Como vão todos vocês? Espero que a palavra de ontem acerca de você viver uma vida correta e fazer agora da sua vida um instrumento para fazer somente a vontade de Deus de ontem tenha edificado muito a sua vida. Hoje eu venho trazer mais uma mensagem que vai lhe ajudar a se orientar neste deserto, onde o sofrimento, a dor, a decepção, as frustrações, a saudade rasgam o peito como se fossem papel. Espero que essa palavra de hoje venha lhe ajudar a entender que existem dois tipos de sofrimento. O sofrimento que a gente passa porque a gente fez algo errado e por isso está colhendo e sofrendo, e aquele sofrimento que é por causa da obra de Deus, por você estar fazendo o que é correto diante dos olhos do Senhor. Então fique bem atento a essa mensagem, que Deus já possa estar lhe abençoando antes de ouvir essa mensagem e lhe abençoar muito mais após ouvi-lo. Vou pedir para que você abra no livro de 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, do apóstolo, ainda no capítulo 2, pois estamos estudando esse livro. No versículo de número 19, que diz assim: louvem ao Senhor se vocês forem castigados por terem feito o que é direito. Naturalmente, vocês não têm nenhum mérito em se conformarem se forem espancados por terem feito o mal. Mas se fizerem o bem e sofrerem por causa disso, e se conformarem debaixo das pancadas, Deus se agradará muito. Este sofrimento todo é uma parte da obra que Deus lhes deu. Cristo, que sofreu por vocês, é o seu exemplo. Sigam em seus passos. Ele nunca pecou, nunca disse uma mentira, nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, não ameaçou para se vingar. Deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que possamos morrer para o pecado e viver daqui em diante uma vida santa. Pois os seus sofrimentos curaram os nossos. Tal como ovelhas, vocês vaguearam longe de Deus, mas agora voltaram para o seu pastor, o guardião das suas almas, que os conserva a salvo de todos os ataques. Amém? Então, para os irmãos entenderem esse trecho dessa primeira carta do apóstolo, ele está narrando aqui os sofrimentos que Cristo teve, que Cristo passou por nós. E ele está declarando, afirmando veemente que tudo que Cristo passou não foi colheita de suas más atitudes. Pelo contrário, foi pura vontade de Deus, puro querer de Deus. Ele sofreu por causa da obra e não por causa dos seus próprios erros. E isso lhe rendeu um lugar de honra à direita do Pai. Ele levou sobre si os fardos dos nossos pecados. É o que fala no versículo 24. Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo quando morreu na cruz. Enfim, Cristo, ele é o exemplo.
de verdadeira caminhada cristã. Porque nada do que Cristo sofreu aqui foi por causa das suas próprias atitudes. Ele sofreu por causa da obra que Deus tinha para ele. E é dessa forma que nós temos que viver. Porque o que eu vejo é muita gente reclamando do que está passando, né, dos sofrimentos. Mas a maioria está sofrendo por causa de colheita. Coisas ruins que fizeram. Foram mulheres rixosas, maridos ciumentos, mulheres que não davam atenção devida ao marido, homens que não davam atenção devida à mulher e principalmente a Deus, não colocavam Deus no centro de suas vidas, e agora o casamento quebrou e estão sofrendo por demais. E muitos ainda questionam Deus por que está passando por isso, né? Alguns religiosos que por estarem na igreja não entendem por que o casamento quebrou. É simples, porque a obra de Deus não era prioridade. A obra de Deus estava ficando para segundo plano. O coração já não pulsava mais com a palavra de Deus. As orações eram feitas no automático. Então agora a colheita veio. O inimigo aproveita esse tipo de brecha para destruir o lar. Ele fala aqui no versículo 19: louve ao Senhor se vocês foram castigados por terem feito o que é correto. Aí você vai dizer: irmão Leandro, mas eu dava atenção ao meu esposo, cuidava dele, era serva fiel. Então, minha irmã, meu irmão, se você está nessa condição, está reclamando por quê? É para você louvar a Deus por você estar sendo castigado, mas você fez tudo que é direito. Isso verdadeiramente honra a Deus. Agora, quando você é castigado pelo mal que fez, não. Aí não. Ele fala aqui, mas se vocês fizerem o bem e sofrerem por causa disso, e se conformarem debaixo das pancadas, Deus se agradará muito. Então se conforme, é só isso. Se você é serva fiel, saiba que na vida de um servo fiel, o mal só acontece porque Deus permite. O próprio Deus envia esses momentos de adversidade para lhe preparar para uma obra maior. Então fique feliz por isso. Lembre que Cristo também, ele sofreu, mesmo fazendo tudo correto. Siga os passos de Cristo. Não ofenda seu marido se ele vir lhe ofender. Não insulte os seus sogros se eles vierem lhe insultar. Não se vingue, mas deixe tudo na mão de Deus. Foi isso que Cristo fez e ele é o nosso exemplo. É o que fala aqui no finalzinho do versículo 21. Diz assim: sigam os passos de Cristo. Ele nunca pecou, nunca disse uma mentira, nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, não ameaçou para se vingar. Deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Assim como Cristo deixou seus opressores nas mãos de Deus para que Deus pudesse se vingar por eles, faça você também o mesmo. Deixe esses que estão lhe atacando, que estão lhe caluniando, seu marido que sai falando mal, sua mulher que sai falando mal de você insensatamente. Saiba que eles vão colher toda essa mentira, porque eles não estão seguindo o exemplo de Cristo, que nunca mentiu.
Então aquieta teu coração. Aquieta teu coração nessa manhã. Faça o que é correto. Faça o bem e tenha um dia feliz. Porque a felicidade é estar fazendo o que Deus manda. Porque se você fizer isso, quem vir contra você vai ter que, antes de tudo, ter com o seu Deus. Louve o dia, passe o dia louvando, agradeça a Deus por você estar na presença e por estar conseguindo pagar o mal com o bem. Amém? Eu sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Fiquem na paz.